Mas Joey Bexinguento não se importava. Duro homem jagunço como ele no cerne era, a ideia dele era curta, não vairava. Nasci aqui, meu pai me deu minha sina. Vivo, jagunceio. Ele falasse. Tudo poitava simples. Então eu pensei, por que era que eu também não podia ser assim como o Joey? Porque veja o senhor o que eu vi. Para Joey Bexinguento, no sentir da natureza dele, não reinava mistura nenhuma deste mundo, e as coisas eram bem divididas, separadas. De Deus? Do demo? Foi o respondido por ele. Deus a gente respeita. Do demônio se esconjura e se aparta. Quem é que pode ir divulgar o corisco de raio do borro da chuva no grosso das nuvens altas? E por aí mesmo, mais acalmado, ri, me ri, ele era engraçado. Naquele tempo também, eu não tinha tanto estrito e precisão nesses assuntos. E o Joey contava casos. Contou. Caso que se passou no sertão Jequitinhão, no arraial de São João Leão, perto da terra dele, Joey. Caso de Maria Mutema e do Padre Ponte. Naquele lugar existia uma mulher por nome Maria Mutema, pessoa igual às outras, sem nenhuma diversidade. Uma noite, o marido dela morreu. Amanheceu morto de madrugada. Maria Mutema chamou por socorro, reuniu todos os mais vizinhos. O arraial era pequeno, todos vieram certificar. Sinal nenhum não se viu e ele tinha estado nos dias antes em saúde apreciável, por isso se disse que só de acesso do coração era que podia ter querido morrer. E naquela tarde, mesmo do dia dessa manhã, o marido foi bem enterrado. Maria Mutema era senhora vivida, mulher em preceito sertanejo. Se sentiu, foi em si. Se sofreu, muito não disse. Guardou a dor sem demonstração. Mas isso lá é regra. Entre gente que se diga, pelo visto a ninguém chamou atenção. O que deu em nota foi outra coisa. Foi a religião de Mutema, que daí pegou a ir à igreja todo santo dia, afora que de 3 em 3 agora se confessava. Dera em carola, se dizia, só constante na salvação de sua alma. Ela sempre de preto, conforme os costumes, mulher que não ria, esse lenho seco, e estando na igreja, não tirava os olhos do padre. O padre Ponte, era um sacerdote, bom homem, de meia idade, meio gordo, muito descansado nos modos e de todos bem estimado. Sem desrespeito, só por verdade no dizer, uma pecha ele tinha. Ele relaxava. Gerara 3 filhos com uma mulher simplória e sacudida que governava a casa e cozinhava para ele e também acudia pelo nome de Maria, dita por aceita alcunha a Maria do Padre. Mas não vá maldar o senhor maior escândalo nessa situação. Com a ignorância dos tempos antigamente, essas coisas podiam, todo mundo achava-o trivial. Os filhos, bem criados e bonitinhos, eram os meninos de Maria do Padre.
E em tudo mais, o padre Ponte era um vigário de mão cheia, cumpridor e caridoso, pregando com muita virtude seu sermão e atendendo em qualquer hora do dia ou da noite para levar aos roceiros o conforto da santa hóstia do Senhor dos Santos Olhos. Mas o que logo se soube, e disso se falou, eram em duas partes, que a Maria Mutema tivesse tantos pecados para de 3 em 3 dias necessitar de penitência de coração e boca, e que o padre Ponte, visível, tirasse desgosto de prestar a ela pai ouvido naquele sacramento, que entre dois só 2 se passa e tem de ser por ferro de tanto segredo resguardado. Contavam mesmo que, das primeiras vezes, povo percebia que o padre ralhava com ela terrível no confessionário, mas a Maria Mutema se desajoelhava de lá, de olhos baixos, com tanta humildade serena que uma santa padecedora mais parecia. Daí, aos 3 dias, retornava. E se viu bem que Padre Ponte todas as vezes fazia uma cara de verdadeiro sofrimento e temor no ter de ir a Junjo escutar a Mutema. Ia, porque confissão clamada não se nega, mas ia a poder de ser padre e não de ser só homem como nós. E daí mais, que passando o tempo, como se diz, no decorrido, Padre Ponte foi adoecido, ficando de doença para morrer, se viu logo. De dia em dia, ele emagrecia, mofinava ao modo, tinha dores, enfim, caveirou de uma cor amarela de palha de milho velho, dava pena. Morreu triste. E desde por diante, mesmo quando veio outro padre para o São João Leão, aquela mulher, Maria Mutema, nunca mais voltou na igreja, nem por rezar, nem por entrar. Coisas que são. E ela, dado que viúva soturna assim, que não se cedia em conversas, ninguém não alcançou de saber por que lei ela procedia e pensava. Por fim, porém, passados anos, foi tempo de missão e chegaram no arraial os missionários. Estes eram 2 padres estrangeiros, pra fortes e de caras coradas, bradando sermão forte, com forte voz, com fé braba. De manhã à noite, durado de 3 dias, eles estavam sempre na igreja, pregando, confessando, tirando rezas e aconselhando com entusiasmados exemplos que enfileiravam o povo no bom rumo. A religião deles era limpada e enérgica, com tanta saúde como virtude, e com eles não se brincava, pois tinham de Deus algum encoberto poder, conforme o senhor vai ver. Por minha continuação. Só que no arraial foi graçando aquela boa aventurança. Aconteceu, foi no derradeiro dia, isto é, véspera, pois no seguinte, que dava em domingo, ia ser festa da comunhão geral e glória santa. E foi de noite, acabada a benção, quando um dos missionários subiu no púlpito para a prédica e tascava de começar de joelhos, rezando a Salve Rainha. E foi nessa hora que a Maria Mutema entrou. Fazia tanto tempo que não comparecia à igreja, porque foi então que deu de vir. Mas aquele missionário governava com luzes outras. Maria Mutema veio entrando e ele esbarrou. Todo mundo levou um susto, porque a Salve Rainha é oração que não se pode partir em meio. E, desde que de joelhos começada, tem de ter suas palavras seguidas até o tresfim. Mas o missionário retomou a fraseação, só que com a voz demoada. Isso se viu. E, mal no amém,
Ele levantou, cresceu da beira do púlpito em brasa vermelho, debruçado, deu um soco no pau do peitoril, parecia um touro-tigre e foi de grito. A pessoa que derradeiro entrou tem de sair e pra fora, já, essa mulher! Todos no estarrecente caçavam de ver a Maria Mutema. Que saia com seus maus segredos em nome de Jesus e da cruz! Se ainda for capaz de um arrependimento, então pode ir me esperar agora mesmo que vou ouvir sua confissão. Mas a confissão ela tem de fazer é na porta do cemitério, que vai me esperar lá, na porta do cemitério onde estão os 2 defuntos enterrados. Isso o missionário comandou, e os que estavam dentro da igreja sentiram o rojo dos exércitos de Deus que lavoram em fundura e sumidade. Horror deu, mulheres soltaram gritos e meninos outros despencavam no chão, ninguém ficou sem se ajoelhar. Muitos daquela gente choravam. E Maria Mutema, sozinha em pé, torta, magra de preto, deu um gemido de lágrimas, exclamação, berro de corpo que faca estraçalha. Pediu perdão forte, perdão de fogo, que da dura bondade de Deus baixasse nela em dores de urgência antes de qualquer hora de nossa morte, e rompeu fala por entre prantos, ali mesmo a fim de perdão de todos, também se confessava. Confissão edital, consoantemente, para tremer exemplo, raio em pesadelo de quem ouvia, público que rasgava a gastura, como porque avessava a ordem das coisas e o quieto comum do viver transtornava. Ao que ela, onça monstra, tinha matado o marido e que ela era cobra, bicho imundo, sobrado do podre de todos os estercos. Que tinha matado o marido aquela noite sem motivo, sem mal feito dele nenhum, causa nenhuma. Por quê? Nem sabia. Matou enquanto ele estava dormindo. Assim despejou no buraquinho do ouvido dele, por um funil, um terrível escorrer de chumbo derretido. O marido passou, lá o que diz, do oco para o ocão, do sono para a morte. E lesão no buraco do ouvido dele, ninguém não foi ver, não se notou. E depois, por enjoado Padre Ponte, também sem ter queixa nem razão, amargável mentiu no confessionário. Afirmou que tinha matado o marido por causa dele, Padre Ponte, porque dele gostava em fogo de amores e queria ser concubina Amásia. Tudo era mentira. Ela não queria nem gostava, mas com ver o padre em justa sanga, ela disso tomou gosto, e era um prazer de cão que aumentava de cada vez, pelo que ele não estava em poder de se defender de modo nenhum. Era um homem manso, pobre coitado e padre. Todo o tempo ela vinha em igreja, confirmava o falso, mas declarava edificar o mal. E daí até que o Padre Ponte de desgosto adoeceu e morreu em desespero calado. Tudo crime e ela tinha feito.
E agora implorava o perdão de Deus aos uivos, se esguedelhando, torcendo as mãos. Depois as mãos no alto ela levantava. Mas o missionário no púlpito entoou grande o bendito, louvado seja, enquanto cantando mesmo fazia os gestos para as mulheres todas saírem da igreja, deixando lá só os homens, porque a derradeira pregação de cada noite era mesmo sempre para os ouvintes, senhores homens, como conforme. E no outro dia, domingo do Senhor, o arraial ilustrado com arcos e cordas de bandoleiras e espouco de festa, foguetes muitos, missa cantada, procissão. Mas todo mundo só pensava naquilo. Maria Mutema, recolhida provisória presa na casa de escola, não comia, não sossegava, sempre de joelhos, clamando seu remorso, pedia perdão e castigo, e que todos viessem para cuspir em sua cara e dar bordoadas, que ela exclamava, tudo isso merecia. No meio tempo, desenterraram da cova os ossos do marido. Se conta que a gente sacolejava a caveira e a bola de chumbo sacudia lá dentro até tinia, tanto por obra de Maria Mutema. Mas ela ficou no São João Leão ainda por mais de semana. Os missionários tinham ido embora. Veio autoridade, delegado e praças, levaram a Mutema para culpa e júri na cadeia de Araçuaí. Só que, nos dias em que ainda esteve, o povo perdoou, vinham dar a ela palavra de consolo e juntos rezarem. Trouxeram a Maria do Padre e os meninos da Maria do Padre para perdoarem também. Tantos surtos produziam bem-estar e edificação. Mesmo pela arrependida humildade que ela principiou em tão pronunciado sofrer, alguns diziam que Maria Mutema estava ficando santa. E foi isso que João Bichinguento a mim contou e que de certo modo me divagasse. Mas foi ele acabar de contar. E escutamos o assovio combinado dos nossos e demos resposta. Era um que chegava, o PASP, se aparecendo macio dos escuros, com alpercata sem barulho e o rifle em bandoleira. Ele tinha formado para esparrela com Titã Passos, agora vinha trazer notícia dos dele, seguidos para se ajuntarem no covo do Capão e pedir ordens. Rio de homem esse PASP, que não temia nem se cansava. Contou que aquilo que era para estratagemas deu foi por água abaixo porque os bebelos tinham botado expiação ou tomado o faro. Assim, o inimigo contornando, em vez de vir simples, e tochando resposta antes de pergunta, fogo feio. 2 mortos dos titã-passos, companheiros bons, mais 3 muito feridos. Guerra tinha disso também. Ah, e Zé Bebelo mesmo estava lá, no comando daqueles em sua dita pessoa? Perguntei. De certo que estava a cujo. O PASP falou e pediu logo quem tivesse um golinho de cachaça. Devo então que perguntei por Diadorim, puro por perguntar, sem esperanças de informação. E mesmo más notícias eu ainda tinha o receio de ouvir. Serviço que me foi
O PASP me respondeu: Vi, esse por mim passou, até me deu um recado, vai, e pra você mesmo. Pai, diz por mim a Riobaldo Tatarana que eu tenho que fazer, ao que vou por dias poucos, com breve estou de volta. Foi o que ele falou. Assim passou a cavalo. Onde terá sido que arrumou montada? De certo conseguiu algum animal dos bebêlos mesmo que restou no meio do tiroteio. Ouvi e não criei. Ele? Diadorim? Aonde ia sem mim, então? Não podia ser ele, foras de norma. E ao PASP lhe perguntei, pedindo o exato. Era? Mas não seria, então, que ele estivesse ferido numa perna? Ao que nem não nem sim, mais pelo não que pelo sim. O PASP completou. Não tinha reparado no relance de tempo. Só viu que o arreio era um socadinho quase novo e o cavalo alto, desbarrigado, mais pronto de si, riscando com todas as ferraduras Murzelandrino. Aí, ai, oi, espécie de dor em meus cantos, o senhor sabe. Agora eu patenteava que era ser fiel. Donde estava o amigo? Diadorim, na pior hora, tinha desertado de minha companhia. Há certas fugida, ele tinha ido para perto de Joca Ramiro. Ah, ele que de tudo sabia em tudo, agora sim de tensão me largava lá, sem uma palavra própria da boca, sem um abraço, sabendo que eu tinha vindo para o jagunço só mesmo por conta da amizade. Acho que me escabriei. De sorte que tantos pensamentos tive de uma viragem que senti foi esfriar as pontas do corpo e me vir o peso de um sono enorme, sono de doença, de malaventurança. Que dormi tão morto, sem estatuto, que de manhã cedo, por me acordarem, tiveram de molhar com água meus pés e minha cabeça, pensando que eu tinha pegado febre de estupor. Foi assim. Vou reduzir o contar. O vão que os outros dias para mim foram enquanto. Desde que da rede levantei com aquele peso anoitecido, amanhecido nos olhos, tempo de minha vazante. A ver como veja, tem sofrimento legal padecido, e mordido e remordido sofrimento, assim do mesmo que ter roubo sucedido e roubo roubado. Me entende? Dias que marquei foram 11. Certo que a guerra ia indo. Demos um tiroteio mediano, uma escaramucinha em um meio combate. Que isso merece que se conte? Miúdo e miúdo, caso o senhor quiser, dou descrição, mas não anuncio o valor. Vida e guerra é o que é. Esses tontos movimentos, só o contrário do que assim não seja. Mas, para mim, o que vale é o que está por baixo ou por cima.
o que parece longe e está perto, ou que está perto e parece longe. Conto ao Senhor, é o que eu sei e o Senhor não sabe. Mas principal quero contar é que o que eu não sei, se sei, e que pode ser que o Senhor saiba. Agora, o Senhor exigindo, querendo, está aqui que eu sirvo forte narração.